vocês estavam mortos por causa da sua desobediência, por causa dos seus muitos pecados, nos quais costumávamos viver, como o resto do mundo vivia, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós que vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana, éramos por natureza merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu a vida juntamente com Cristo. E é pela graça que vocês serão salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos todos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável da sua glória, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós através de Cristo Jesus. E você assenta glorificando a Deus. Aleluia. Diante de mais uma ceia do Senhor e mais uma noite de celebração, porque acredito que no calendário da igreja essa é a data mais importante. Muito melhor do que congresso, muito melhor do que conferências. A ceia do Senhor é o momento em que nós celebramos o motivo de nós estarmos aqui. E Paulo vai trazer isso na carta aos Efésios. A carta aos Efésios talvez seja uma das mais admiráveis, predileta talvez de alguns pela sua riqueza e simplicidade. Consigo perceber no rosto de alguns que realmente é. Mas embora Paulo ele tenha escrito essa carta com grande alegria, cheio de louvor e ação de graça, como nós lemos, também é uma carta escrita em prisão. É uma carta que não depende das circunstâncias onde ele está. É uma carta em que ele demonstra a maravilhosa graça de Deus. Aleluia! E é nessa carta que eu quero mergulhar com você, para nós entendermos o que éramos e o que somos e qual é o poder da graça que transforma o homem. No capítulo de número 1, Paulo ele começa um texto, como em todas as suas cartas. Eu quero fazer questão de mencionar isso para você, porque isso aqui é o que me chama a atenção em todas as cartas dele. É que ele começa: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Talvez para um leitor da Bíblia que não presta atenção aos detalhes, isso daqui está tudo bem. Mas isso daqui é uma lição de moral para nós que possuímos alguma posição diante do reino. Ele não se coloca apóstolo antes de dizer o seu nome. Eu já cumprimentei muitos homens que, às vezes você cumprimenta e esquece, né, que a pessoa é pastor, evangelista e tudo mais, e você leva um sermão por causa disso. Não, mas não é mais Jefferson, é pastor Jefferson. Só falta mudar no RG e no CPF. Só que Paulo é diferente. A humildade dele é tão profunda que ele se apresenta dessa forma: antes da minha posição, eu tenho um nome. E o meu nome revela o meu caráter. Porque a posição de apóstolo, a posição de missionário, a posição de pastor vai te abrir várias portas. Pode ter certeza disso. Mas é o seu nome, o seu caráter que está no seu CPF, é quem vai manter essa porta aberta. É quem você é no dia a dia que vai mostrar se você é um homem ou se você é uma mulher realmente de Deus. E todas as cartas ele começa dessa forma. Ele vai dizer mais: eu chamo Paulo, eu sou apóstolo, só que eu não sou por causa de homem, mas muito pelo contrário, é pela vontade de Deus. E depois ele vai além: eu escrevo essa carta para um povo santo que está em Éfeso, mas que é fiel a Cristo Jesus.
Isso aqui é uma ênfase que Paulo dá em todas as suas cartas para mostrar para a igreja que mesmo que nós estejamos nessa terra, mesmo que nós estejamos neste mundo, nós não somos daqui. Aleluia! Nós estamos aqui, mas nós somos fiéis a Cristo. Ele começa dessa forma o capítulo de número 1. Só que o capítulo de número 2 ele vai além. Vocês que estavam mortos por causa da desobediência, por causa de muito dos seus pecados. Isso aqui nos leva a refletir como nós éramos antes de Cristo. Se a história do mundo é dividida em antes e depois de Cristo, a nossa também é. Quem era eu? Quem era tu? Quem era nós antes de Cristo? Que tipo de vida vivíamos e que tipo de vida vivemos hoje? Será que se alguém perguntar para mim hoje como você era antes de Cristo, será que hoje a minha vida reflete uma mudança do antes para o agora? Paulo vai deixar isso muito claro, porque nós vivíamos mortos. Isso aqui nos traz a lembrança lá em Gênesis capítulo 3, eu quero voltar para você lá atrás. Porque no mundo em que nós vivíamos, o mundo em que as pessoas vivem, nós temos hoje o que eu chamo de um falso livre-arbítrio. Por que um falso livre-arbítrio? Porque simples, desde Gênesis capítulo 3 até hoje, a escolha da humanidade, a nossa vontade, ela é totalmente corrompida. E para ser sincero, vamos lá olhar para dentro de nós. Se nós dependêssemos de nós para escolher Deus, nós não escolheríamos. Isso é um fato. Jovem, quantas vezes você já ouviu alguém olhar para você e dizer, olha, você está gastando tempo sendo crente? Você tem toda a sua vida e a sua trajetória para você viver. Só que nós não escolhemos, Ele é quem nos escolheu. Isso é o que nós chamamos de depravação total. Porque desde o Gênesis 3, ninguém está apto de se aproximar de Deus por conta própria. Não sou eu quem falo, é a própria Escritura quem fala, e é sobre isso que eu quero mergulhar com você. O que Paulo nos deixa claro no verso de número 1, como introdução, é que nós éramos pecadores mortos nos nossos pecados. Isso também significa que se nós éramos mortos, automaticamente nós não poderíamos responder com vida a essa fé. Romanos capítulo de número 3, verso de número 10 ao verso de número 12, você vai ler lá depois, e você vai ver que Paulo ele vai reforçar um ponto também. Ele vai reforçar mais uma vez, dizendo, olha, que ninguém busca Deus por si mesmo, porque nós já estamos afastados dele. Você, eu por mim mesmo, somos incapazes de nos salvarmos. Não pense que é uma escolha sua. Não pense que é uma graça nossa. Aleluia. João capítulo de número 6, verso de número 44, Jesus é quem fala. Não vos escolhesses a mim, eu escolhi a vós. Ele deixa muito claro que o homem não pode se achegar a Deus se Deus não atrai ele para perto. E o texto de João vai muito mais além. Porque a palavra grega ali, para esse trazer, é puxar e arrancar com força. Não pense que foi fácil para Jesus te trazer onde você está hoje. Não pense que o inimigo estava agarrado com você, e nós já vamos chegar nesse ponto. Ele estava agarrado na sua vida e ele disse, ó, te entrego, Jesus. Não, não foi dessa forma. Aleluia! O texto deixa muito claro que ele arrancou com força, ou seja, houve resistência. Aleluia! Vamos lá para o verso de número 2, porque nós, quais costumávamos viver, como o resto do mundo vivia, obedecendo ao comandante dos poderes deste mundo invisível. Uma vida de pecado, ela é resultado de uma vida governada pelo diabo. Porque é o diabo quem rege esse mundo, meu irmão. Não sei se você acredita.
Quem vive debaixo desse fardo é quem vive debaixo desse governo, um governo mundano, um governo guiado pelo seu único príncipe, que é Satanás. Só que para nós, o pecado é só mais um comportamento, mas a Bíblia nos mostra que é muito mais além do que comportamento. O pecado é um estado de separação de Deus. Aleluia! A pessoa que vive no pecado, ela não tem um comportamento pecaminoso, ela está longe de Deus. Aleluia! Ela está debaixo de um jugo, ela está debaixo de um fardo em que ela mesma não consegue sair por conta própria. Quantos aqui conhecem pessoas que vivem uma vida tão mundana, que no domingo à noite ele está feliz e domingo de manhã quer se matar porque está triste? Os prazeres deste mundo é tão rápido e não vale nada a pena porque você é feliz até a meia-noite. Só que a hora que você deita a cabeça no travesseiro e a sua consciência começa a cair em si, você percebe que aquele sentimento de felicidade, na verdade, é um vazio que ecoa dentro de você. Glória a Deus, aleluia! E é um vazio tão profundo. É um vazio tão profundo que muitas pessoas não suportam e arrancam as suas próprias vidas. E esse vazio, ele é resultado de uma única coisa, não é vazio de coisas essa terra. O vazio que o homem carrega dentro de si é o vazio de Gênesis 2 e 3, um vazio de Deus. O vazio que está no coração do pecador, ele é do tamanho e da proporção da presença de Deus. Aleluia! Imagine o tamanho desse vácuo. É Deus, aleluia! Verso 3. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos desse mundo, ardente e as inclinações da nossa própria natureza. Paulo, ele olha para nós e nos coloca no nosso lugar também. Hoje você não vive assim, mas lembre-se que todos nós vivíamos dessa forma. É Deus, aleluia. Todos nós estávamos desse mesmo jeito. Aqueles que não se converteram, eles vivem debaixo de desejos, eles vivem debaixo de inclinações, que é só da sua própria natureza. Inclinações essa que vai produzindo ruína sobre a sua vida. Casamentos destruídos. Famílias e lares destruídos. Amizade de pai e filhos destruídos. Negócios destruídos por conta de pecado. É Deus, aleluia. E tudo isso é resultado da nossa própria natureza humana caída. Não pense que isso é apenas do diabo, isso é de nós mesmos. Só que, lá em Romanos, capítulo 3, do verso 9 ao verso 20, Paulo, ele vai além. Ele vai nos falar que o pecado, ele é tão profundo, ele é tão perigoso, que ele não afeta apenas o nosso externo. O pecado, ele cria raízes tão profundas em nós, que ele vai criar e vai afetar primeiramente a nossa mente, depois as nossas vontades e depois as nossas ações. É Deus, aleluia! É exatamente como uma semente plantada. Você planta e começa a afetar a sua mente. Quando você vê, as suas vontades já estão inclinadas por causa daquela semente. E quando você vê, você está agindo, a sua ação começa a ser debaixo dessas vontades. Aleluia. É uma semente que germina e que se nós não cuidarmos e não queimarmos essa semente, ela vai crescer. E é por isso que Paulo deixa muito claro no final do texto que éramos todos nós, por nossa própria natureza, merecedores da ira de Deus. Aleluia! Como assim? Simples. Deus odeia o pecado. Aleluia! Glória a Deus! Deus odeia o pecado. Romanos capítulo de número 1, verso de número 18.
Paulo também vai deixar algo muito claro. Que Deus ele não apenas odeia o pecado, mas ele derrama a sua ira sobre ele. O texto vai dizer o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus para toda a impiedade e injustiça dos homens, aqueles que detêm a verdade em injustiça. A ira de Deus é simplesmente uma resposta, mas ela é uma resposta santa, ela é uma resposta justa ao nosso pecado. Aleluia, glória a Deus. Porque a santidade de Deus não suporta o pecado. Aleluia. E aí nós escutamos já algumas máximas, talvez você já ouviu, porque eu já ouvi. Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Sim e não. Porque essa frase ela se torna um jargão nas nossas pregações que se a gente não medita nela. De um ponto Deus ama, mas de outro ponto Deus ainda odeia o pecador. Também não sou eu quem falo, é a própria Escritura quem fala. A Escritura vai nos mostrar e vai deixar muito claro que Deus ele rejeita aqueles que vivem debaixo do jugo do pecado sem arrependimento. Então Deus não ama todos os pecadores. Vamos para uns textos? Salmo versos 5 e 5. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, odeia a todos os que praticam a iniquidade. Salmo 11 verso 5. O Senhor ele prova o justo, mas o ímpio e o que ama a violência, a sua alma ele aborrece. É isso que o pecado provoca na nossa vida. Não apenas uma morte espiritual, mas ele vai provocar a ira de Deus sobre nós. Só que isso é para aqueles que não se arrependem. Então não é uma máxima. Existe um ponto de exceção. Talvez você veio para o culto de domingo e está se perguntando que loucura que esse pastor está falando. Eu achei que ele ia falar sobre salvação. Eu achei que era mais fácil. Eu achei que eu era o bambambam. Então como nós podemos ser salvos de nós mesmos, do pecado e dessa vida e deste mundo presente? Existe uma única saída. Existe um único caminho. Que apesar da ira de Deus contra o pecado, o próprio Deus providencia a salvação através de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória! Romanos capítulo 5, verso 8 e 9. Mas Deus, ele prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos por ele da sua ira. Aleluia! Glória a Deus! Ou seja, a única forma que o homem tem de escapar da ira de Deus é pela fé em Jesus. Aleluia! Aleluia! Não existe outro caminho, não existe outra porta. A porta ela é estreita, ela continua estreita, só que a boa notícia é que ela permanece aberta. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! No verso 4, Paulo vai falar sobre isso. Deus, ele é tão rico em misericórdia. E essa máxima que ele usa é tão profunda porque ele não fala, Deus, ele é só rico. Ele é tão rico. Ele é totalmente grande em misericórdia. Ele é totalmente bondoso e poderoso em misericórdia. Porque mesmo nós estando mortos nos nossos pecados, ele nos deu a vida através de Cristo. Glória a Deus! Você entende que você só é vivo espiritualmente porque Cristo ressuscitou e te salvou juntamente com Ele? Aleluia! Nós entendemos que nós só estamos aqui, só iremos participar dessa mesa e só iremos participar da mesa da mansão celestial porque Cristo um dia nos salvou. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh, glória! Oh, glória! Santo é teu nome, Deus! Aleluia! Santo é teu nome, Jesus! Aleluia! É pela graça que vocês são salvos.
Isso não vem de vós, no verso de número 8. Isso é dom de Deus. Não há nada que nós façamos que nós possamos nos tornar mais merecedores dessa graça. O texto de Isaías, Deus vai olhar para Isaías e vai dizer: Isaías, o melhor que você tem é trapo de imundícia para mim. Aleluia! Ou seja, não existe nada que eu e você possamos fazer que nos torna merecedores dessa graça. Oh, glória! Aleluia! Romanos capítulo de número 6, verso 4 ao 14. Fomos sepultados com Ele no batismo na sua morte. Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim andemos nós também em uma nova vida. Quando nós nos entregamos a Cristo, quando nós nos unimos a Jesus pelo batismo e pela sua morte, nós passamos a viver uma nova vida nele. Aleluia! Essa vida é uma vida nova. Ou seja, já é o depois de Cristo. Aleluia! Não existe, meu irmão, vida nova debaixo de jugo velho. Não existe, e não existe possibilidade de você viver algo novo em Deus, fazendo as mesmas coisas velhas. É Deus! Aleluia! Não existe, e não sou eu quem falo, o próprio Jesus vai orar: ei, não se coloca vinho novo em odres velhos. Nós queremos viver algo novo de Deus, mas nós precisamos arrancar aquilo que é velho. Essa é a máxima de Deus, não é eu pegar aquilo que é velho e colocar no cantinho. Não é eu pegar aquilo que é velho, colocar na gaveta e fechar e talvez depois eu volte buscar. Não é. É por isso, deixa eu falar uma verdade, é por isso que muitas pessoas vivem 30, 40, 50 anos e não têm experiência com Deus. É Deus! Aleluia! Não tem um testemunho, só tem testemunho para contar. Vive uma vida velha. Vive uma vida debaixo de um jugo velho, debaixo de uma escravidão de pecado, não muda de vida, não busca mudança e quer viver algo novo em Deus. Aleluia! Romanos 6, verso 6, deixa muito claro que a nossa natureza pecaminosa, ela já foi crucificada com Cristo. Aleluia! Sabe, exatamente naquele momento em que os soldados pregam a mão de Jesus, pregam os seus pés naquela cruz, lá estão os meus e lá estão os seus pecados sendo crucificados. A vergonha que Jesus passou era minha e era a tua vergonha. A morte que Jesus enfrentou era minha e era a tua morte. Aleluia! Só que a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus nos livrou da escravidão desse pecado. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Ou seja, a graça de Deus, ela é tão rica, como Paulo diz, é tão rica em misericórdia, porque Ele não apenas nos perdoa, meus irmãos. Essa graça que perdoa é a mesma graça que transforma. Glória a Deus! E essa graça que perdoa e essa graça que transforma é a mesma graça que te dá uma nova identidade em Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Colossenses 2, 12 ao 13, eu já caminho para encerrar com você. Sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitasse pela fé no poder de Deus, porque Ele ressuscitou dos mortos. E a vós, quando estávamos mortos nos pecados, e a incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando assim todas as nossas ofensas. Glória a Deus! É Deus! Estávamos mortos, não poderíamos buscar a Deus, sem capacidade de viver, mas Jesus, Ele vence a morte e nos ressuscita com Ele. Glória a Deus! Aleluia! E depois Ele nos faz um chamado.
Esse chamado, ele é um chamado tão poderoso e tão glorioso, que é um chamado para viver livres do domínio desse pecado. Só existe uma forma de vivermos livre de pecado e livre do jugo dessa servidão, e é em Cristo Jesus. É quando eu e você vivemos a vida cristã tão profunda e tão intensa que nós passamos a ser corpo de Cristo. Passamos a fazer parte do seu corpo. Aqueles que são plenamente ligados na videira. É desses que eu estou falando. É somente dessa forma que a sua vida passa a ser uma nova vida. E essa, para ser bem sincero, essa é a essência do Evangelho genuíno de Jesus. De uma graça que não apenas perdoa, mas uma graça que tira de nós a morte espiritual e nos dá uma vida nova. Glória, aleluia! Então deixa eu dizer uma coisa que talvez ninguém disse para você agora com base nesse texto. Você não foi um erro do seu pai e da sua mãe. Você não é um projeto falido como muitos falam para você. E muito pelo contrário, você não é uma obra do acaso como muitos falam por aí. Você tem um valor. E esse valor, ele é tão valioso que é o sangue de Jesus. Porque não foi eu, porque não foi a tua mãe, não foi o teu pai, não foi ninguém desse mundo quem te arrancou das garras do pecado. O salmista vai falar algo lá no Salmo 40, vai dizer o seguinte: Ele me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, Ele pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos, pôs um cântico novo na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus, e muitos o verão, muitos o temerão e confiarão no Senhor. Meu irmão, essa é a graça do Evangelho. Aleluia! Porque Jesus, Ele vai até você, onde você está morto, onde você está sujo no pecado, te arranca de lá e te traz para a mesa.